2 Timóteo 1, versículo 12, diz assim: E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós estamos diante da Tua santa palavra, tão preciosa palavra, tão preciosa verdade. Nós pedimos ao Senhor que nos dê um precioso tempo aos Teus pés, para podermos ouvir a Tua voz, recebermos todo o consolo e esperança que provém da Tua Santa Escritura, que provém do Teu coração, do amor que Tu tens pelo Teu povo, pela Tua igreja, pela Tua noiva, pelas Tuas ovelhas. Conosco, Senhor, supera a minha incapacidade de falar de algo tão sublime, tão precioso quanto o Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar aqui em 2 Timóteo. Como nós sabemos, Paulo está aqui animando e exortando seu filho na fé, Timóteo, para servir ao Senhor, para não se envergonhar do Evangelho. E nós vimos na reunião retrasada, quando falamos de 2 Timóteo, sobre o versículo 9 e 10. E agora, Paulo começa o versículo 12 dizendo que ele está sofrendo, ele estava preso por causa do Evangelho, ele em breve morreria por causa do Evangelho. Ele diz, mas eu não me envergonho de estar sofrendo esta, porque eu sei em quem eu tenho crido. Paulo poderia olhar para as circunstâncias que ele vivia, e não eram das melhores fisicamente falando, as circunstâncias dele não eram tão boas, mas quando ele olhava para aquele dia e para aquele em quem ele cria, ele podia dizer, eu não me envergonho, eu não me entristeço, eu estou seguro, eu estou feliz, eu sei em quem eu tenho depositado a minha confiança. E o tema que quero meditar esta noite com os irmãos neste versículo é um Salvador perfeito para pecadores como nós. Cristo é o Salvador perfeito para pecadores como você e eu, meus irmãos. Não poderia haver alguém tão terno, tão manso, tão cheio de graça e de misericórdia como o nosso amado Senhor. E não poderia haver alguém mais humilde, mais sublime, mais elevado que nosso Senhor. Nos convinha um sumo sacerdote como Ele, santo, feito mais alto do que os céus e separado dos pecadores. Perfeito a ponto de se esvaziar e se tornar homem para substituir a mim e a você. Capaz então de substituir exatamente o homem em sua característica total como homem, em suas fragilidades, mas sendo Deus também, para suprir todas as exigências de um Deus santo. Este é nosso Salvador perfeito. Imagina que você fosse um homem que tivesse encontrado a noiva de alguém que amava muito esta noiva e você a batesse, a prendesse e finalmente matasse esta pessoa. Imagina que você encontraria esta pessoa posteriormente. Você bateu, prendeu e matou a noiva desta pessoa. Como esta pessoa trataria você? Que tipo de sentimento esta pessoa teria com relação a você? Sendo que você bateu, prendeu. Este homem é Paulo. Ele bateu, prendeu cristãos e matou cristãos. Mas ele foi encontrado por Cristo.
Ele diz: eu que noutro tempo fui blasfemo e insolente, mas obtive misericórdia. Ele diz agora: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é Ele. Ele é cheio de graça. Ele é cheio de misericórdia. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu estou certo. Minha vida não é preciosa para mim mesmo. Ele me guarda. Ele é aquele que começa a boa obra e a completa até o dia que Ele vier. Este homem que tinha todas as razões para viver com este peso e essa amargura, ele é um homem perdoado. Ele é um homem perdoado que conheceu o amor e a graça do Senhor. Existem duas coisas tristes que ocorrem entre os homens. A primeira é que um verdadeiro cristão, um homem salvo pela graça de Deus, não desfrute de certeza e alegria de sua salvação. Isso é uma tristeza, porque se um verdadeiro crente, salvo pelo Senhor, não desfruta desta certeza, ele vive uma vida miserável. Ele vive cheio de dúvidas e incertezas. E existe uma segunda coisa que é ainda pior do que essa, que é quando uma pessoa não é crente, mas tem certeza da sua salvação. Se agarra numa segurança falsa. Estes são dois polos distintos. Quando uma pessoa é uma verdadeira crente, é um verdadeiro crente no Senhor, ele demonstra as marcas do que o Espírito Santo pode fazer no coração de um homem. Ele chegou até o arrependimento, reconhecendo que precisava de um Salvador. Ele tem o Espírito Santo constantemente o incomodando acerca de seus pecados. Ele tem o Espírito Santo que o selou. Ele recebeu o amor do Senhor. Ele já foi até o Calvário, já viu o sangue derramado, já foi perdoado. Mas frequentemente esse crente é assaltado por dúvidas. Ele fica duvidando se realmente ele foi salvo. Ele fica duvidando se realmente... Veja, irmãos, o que Paulo disse aqui é: eu sei em quem tenho crido. Você não vê Paulo dizer: eu sei no que eu tenho crido. Não é no que, mas em quem. Não é em determinado conjunto de doutrinas. Embora Paulo cresce num determinado conjunto de doutrinas. Ele cria. Claro, tem a doutrina correta, mas ele não está falando disso aqui. Ele está falando de uma pessoa. Eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Eu sei o amor desse Senhor. Eu sei a graça e o poder que Ele possui. O crente precisa conhecer isso. Porque se o crente não conhecer isso, ele vai viver infeliz. Ele precisa conhecer o Salvador que ele possui. É por isso que Paulo, estando preso e prestes a morrer, ele pode estar animando outra pessoa. Mas ele não conhece. Ele conhece desde o momento da sua conversão, seus tropeços, porque Paulo era homem como nós e tropeçava e precisava da graça e do perdão do Senhor. E ele conhece a graça do Senhor que o sustenta. A ponto de dizer o que ele está dizendo aqui. E ele está animando a Timóteo, falando sobre a certeza desse que ele tem crido. Então, irmãos, o que nós vamos meditar aqui é sobre a certeza da salvação, mas principalmente sobre quem é nosso Senhor. Nós vamos observar alguns textos que demonstram o caráter do Senhor. Paulo diz aqui que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que é esse depósito que Paulo fala que o Senhor é poderoso? Esse depósito fala de duas coisas. Um depósito é onde nós guardamos, e no contexto dessa palavra é um depósito que fala de guardar um tesouro, de guardar algo precioso. No original essa palavra tem essa conotação. O Senhor Jesus diz para nós não acumularmos tesouros aqui, onde a traça corrói, mas acumularmos tesouros no céu. Paulo provavelmente estava falando disso, que ele era poderoso para guardar os tesouros que ele estava acumulando. Também, então isso fala do serviço de Paulo.
mas também fala da salvação de sua alma. É amplo, fala tanto do serviço ministerial de Paulo, que ele era poderoso para guardar e que ele estava confiante que naquele dia, no tribunal de Cristo, ele seria recompensado por todo o serviço e sofrimento que ele tinha passado, como também ele era poderoso para guardá-lo, para livrá-lo. Veja o que ele diz em 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Quando Paulo fala que o Senhor o livraria de toda obra maligna e levaria ele a salvo para o seu reino celestial, ele certamente não está falando que aqui nesta vida ele viveria sem problema, porque foi o que ele mais passou. Então, hoje em dia o crente passa por problemas e tudo ele fala que é obra maligna. O Satanás está me atentando, ele está colocando empecilhos. Mas quando Paulo fala que ele livraria de toda obra maligna, é que não haveria impedimentos, é que Cristo protegeria e o guardaria para que ele chegasse a seu destino final, a salvo em seu reino celestial. Essa era a confiança. Um irmão do passado, ele disse, se nós afirmarmos que Cristo pode perder uma de suas ovelhas, nós temos que dizer que ele não é um bom pastor. Se Cristo pode perder alguma de suas ovelhas, ele não é um bom pastor. E quem teria coragem de dizer isso? Que Cristo perderia uma de suas ovelhas por quem ele deu a sua... A salvação dos eleitos de Deus é segura e perfeita. Desde a eternidade ela é segura e perfeita. Nós vamos meditar em alguns textos agora. Veja João capítulo 6, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a vontade de Deus é que Cristo não perca nenhum daqueles. E a vontade de Deus sempre se cumpre. Nunca pode ser frustrada. E Ele é poderoso para guardar seus discípulos. Que eu não perca nenhum de todos os que me deu. Quando Satanás tenta assaltar um filho de Deus com dúvida, você já teve dúvida, irmão, sobre a sua salvação? É comum. Na verdade, quando um filho de Deus, e os filhos de Deus passam por momentos mais suscetíveis às quedas, aos pecados, ao distanciamento do Senhor, a alegria da salvação se perde bastante. Lembre o caso de Davi, por exemplo. No Salmo 51 ele pede, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele pede para que Deus restituísse a ele a alegria da salvação. Não a salvação, mas a alegria, porque ele tinha perdido a alegria. E por que ele perdeu a alegria? Porque ele adulterou com Batseba? Porque ele matou Urias? Ele cometeu pecados gravíssimos. E a alegria da salvação havia sido perdida. Nosso Salvador é perfeito. Porque quando nós pecamos, o Espírito Santo trabalha em nós para nos deixar tristes com relação ao nosso pecado. Porque se nós ficássemos achando que está tudo normal com as nossas vidas, então Ele teria nos abandonado. Mas Ele não nos abandona. Quantos de nós já passamos por momentos de esfriamento e distanciamento do Senhor? Mas o Senhor nunca nos abandona. Ele nunca nos larga. O Espírito Santo continua sempre trabalhando em nós. Ele é poderoso para nos guardar. Sabe o que Judas? Que Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Veja Judas 24. Judas versículo 24. Este é o Salvador perfeito. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços
e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Nós precisamos ser muito gratos ao Senhor que nós possuímos, ao Salvador que nós possuímos. Porque Ele é perfeito, mas quão imperfeitos nós somos. Nós somos imperfeitos nos nossos deveres com relação a Ele. Nós somos imperfeitos no nosso amor. Nós somos imperfeitos no uso dos meios da graça que Ele nos proporciona. Nós não lemos a Bíblia como deveríamos, não oramos como deveríamos. Nós nos enfraquecemos, nos desviamos, pensamos em outras coisas. Às vezes, aí você lê e fala, não, mas eu já vi muito crente tropeçar. É verdade. O texto não diz que nós não vamos ter pequenos tropeços na fé. O texto diz que Ele nos guarda dos tropeços. É como se Ele estivesse dizendo assim, que o texto estivesse nos dizendo que Ele nos guarda da queda final. Um crente verdadeiro nunca cairá sem ser levantado pelo Senhor. Você lembra das parábolas que nosso Senhor Jesus conta, dizendo que Ele possuía 100 ovelhas. Um pastor possuía 100 ovelhas. Uma se perde. E ele vai atrás, deixa as 99, ele vai atrás desta perdida. E quando a encontra, a coloca sobre os ombros. Por que ovelhas do Senhor se perdem? Elas se desgarram do rebanho, elas deixam de caminhar com o Senhor, então elas fizeram o que era errado, elas deixaram o Senhor. Mas o Senhor vai atrás delas até o fim. E quando encontra, por que será que Ele pegou esta ovelha desgarrada, talvez fraca, já não conseguisse mais andar, não estava se alimentando direito, não tinha os pastos que o pastor conduz? Então quando Cristo encontra um filho dele, uma ovelha dele, caída, é assim que Ele a trata. Ele vai atrás, até o fim. Nós precisamos entender quem é nosso Senhor com relação ao seu povo. Quem é o nosso Senhor, este pastor, com relação às suas ovelhas? Se nós temos uma visão de um Senhor duro, severo, nós precisamos tirar isso da nossa cabeça. Porque nosso Senhor será duro com aqueles que não creram nele, quando Ele vier. Ele será duro e inflexível, justo, reto juiz. Mas com relação àqueles que entregaram seu coração a Ele, em que houve uma obra da sua graça, Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. O que isso significa? Ele não esmaga o caniço ferido, aquele homem que é fraco. Ele é fraco. Ele cai. Ele tem dificuldade. Mas há uma verdadeira obra da graça na vida dele. Ele é um homem arrependido, ele é um homem quebrantado, ele quer o Senhor, ele é fraco, ele é um caniço ferido, quebrado. Ele não esmaga, ele não apaga um pavio que fumega. O que é um pavio que fumega? Ele tem mais fumaça do que luz. Há uma obra da graça na vida daquele homem, daquela mulher, mas tem muita fumaça ainda e poluição das coisas do mundo, do pecado. Mas ele não apaga. Ele acendeu aquele pavio. É fraco, mas foi ele que... Quando Cristo salva um homem, quando a obra de graça começa na vida de um homem, é a vida de Deus que é implantada no coração desse homem. E aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Essa vida de Deus implantada neste homem faz com que ele vença o mundo. E esta é a vitória que nós temos sobre o mundo, a nossa fé. Quem é que vence, senão aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo? Não é isso que diz o apóstolo? Veja João 10, versículo 27. João 10, 27. No contexto aqui, irmãos, ele está falando com os fariseus, e ele disse no versículo 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Uma coisa é o relacionamento de Cristo com aqueles que não são as suas ovelhas.
Outra coisa é o relacionamento do pastor com as suas ovelhas. Com as suas ovelhas, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Oh, irmãos, a segurança da nossa salvação, a certeza e a alegria está em nós observarmos o que é dito pelos lábios de Cristo e confiarmos de todo o nosso coração que isso é verdade. Confiarmos de todo o nosso coração nas palavras que saem de seus lábios. Ele escolheu nos chamar de ovelhas. E é o tipo certo de animal que representa os discípulos de Cristo. Ovelhas são indefesas, são fracas e teimosas. Sempre ficam escapando e fugindo. Mas Ele está sempre disposto a colocá-la em seus ombros e trazer de volta. Curar suas ovelhas. Paulo era uma ovelha do Senhor. Desde sempre foi. Ele foi eleito antes da fundação do mundo. E o Senhor teve bastante paciência ao esperar este homem bater, prender, matar, perseguir, até dizer: tu és meu, sempre foste meu. Paulo vai dizer aos Gálatas: aquele que me chamou antes mesmo de eu nascer. Isso é graça, este é o Salvador perfeito. Este é o Salvador perfeito para pecadores como nós. Certa vez, irmãos, Davi, que é um tipo de Cristo, estava vivendo a situação anti-Golias. Israel estava acuada, porque aquele gigante dizia que iria matar todo mundo. Ficava desafiando o exército judeu, dizendo se tivesse alguém que poderia enfrentá-lo. Todos estavam com medo e Davi disse: eu vou, não tema, eu vou. E Saul diz: você não pode, Davi. Você não pode enfrentar aquele, você não tem capacidade, você é um jovem. E Davi disse: eu sou um pastor de ovelhas. Uma vez uma das minhas ovelhas saiu e um leão e um urso a pegaram. Eu as arranquei da boca do leão e do urso, matei o leão. Esse é Cristo. Esse é Cristo. As ovelhas às vezes se dispersam. O diabo é como um leão ao derredor e as ovelhas às vezes se dispersam. O leão ruge, mas se são ovelhas de Cristo, Ele me livrará de toda a obra maligna e me levará a salvo ao seu reino celestial. Este é quem Cristo é. Paulo não diz: eu sei que sou forte e o que eu tenho feito, por isso meu depósito está garantido. Ele não disse isso. Ele disse: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Eu sei a força, o poder, a graça, o amor deste Salvador. Irmãos, esta é a única maneira de como um cristão viver e ser feliz e ter esperança neste mundo. Meditar em quem nos salvou. Fique olhando para quem você é e você vai sucumbir. Fica olhando para quem você é, para o que você faz, o que você deixa de fazer. Fica se analisando o tempo todo, olhando seus sentimentos. Você vai cair. Fixe seus olhos em Cristo. Olhe para o autor e consumador da sua fé. E então você poderá correr com perseverança a carreira que te está proposta. Se você não olhar para Ele, se você não meditar constantemente em quem Ele é, em suas promessas, em sua graça, nós não vamos resistir, irmãos. Nós vivemos por gratidão a este Senhor e Salvador. E nós só podemos ter essa gratidão meditando em quem Ele é e o que Ele fez por nós. Não tem outro jeito. Às vezes nós perdemos todo o nosso consolo. Claro, tem vezes que é necessário que percamos, como eu já disse. Às vezes a gente está em pecado. Às vezes a gente está distante do Senhor. Por que Ele vai te deixar feliz? Por que Ele vai dar alegria para você? Se na verdade o que Ele tem feito é te dar amargura nas coisas deste mundo, para que você se volte para Ele e tenha verdadeira alegria. É isso que Ele faz. Às vezes, até parece que, poxa, eu não sinto mais a presença do Senhor. Eu não oro como antigamente. Eu não tenho mais prazer na leitura da palavra. Eu estou desanimado. Ele escondeu o seu rosto por um tempo, sim. Ele faz isso. Às vezes Ele esconde o rosto por um tempo.
porque você não o deseja de verdade. E ele se esconde por um tempo para que você volte com desejo para ele. Mas, apesar de esconder o rosto por um tempo, ele está sempre conosco, como ele prometeu que estaria. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando parece que a nossa comunhão, e a culpa é nossa, nunca dele, é sempre nossa, nunca dele. Quando parece que a nossa comunhão se enfraqueceu, ele continua guardando e cuidando dos seus. Quando Pedro negou o Senhor e já estava ali, assentado na roda, chamando ele de maldito, o Senhor havia dito: eu roguei por ti, para que a tua fé... Aliás, Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se o céu fosse aberto para nós agora e nós pudéssemos ter uma visão do que está acontecendo lá, nós veríamos um homem assentado no trono, com marcas em suas mãos, intercedendo por seu povo. Ele vive para interceder por nós. E o seu sangue sempre disponível a nós, pecadores, e nós precisamos tanto dessa intercessão. É por esta intercessão que nós não caímos fatalmente. É porque ele vive para fazer isso. Lá em João 17, quando ele orava pelos apóstolos, ele disse: e rogo também por aqueles que crerão. O Espírito Santo deixou registrado uma oração que o Senhor Jesus fez por nós. Antes de nós nascermos, eu oro por aqueles que crerão. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E ela está falando de nós que fomos justificados. Imagine as orações de nosso Senhor. Como não podem, como não têm seus efeitos. Ele ora para que aqueles que ele comprou estejam com ele onde ele estiver. Nós nunca nos perderemos. Nunca nos distanciaremos. Paulo refletindo sobre isso, em Romanos 8, Paulo refletindo sobre estes assuntos, em Romanos 8 ele tem um êxtase praticamente. Romanos 8, vamos ler alguns versos, 29 e 30. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo está desenvolvendo esse raciocínio sobre a salvação, dizendo que um homem é predestinado, chamado, justificado, glorificado finalmente. E aí, depois que ele desenvolve esse raciocínio, que diremos, pois, à vista destas coisas? O que eu posso dizer à vista desse plano perfeito? Ele predestinou, ele chamou, ele justificou, ele glorificou aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele. Por que nós somos mais que vencedores? O que é que o texto diz? É por meio daquele que nos amou. Essa é a nossa vitória. O amor de Cristo, sua intercessão por nós,
sua graça, o trabalho do Espírito Santo incansável sobre o coração dos eleitos. O Senhor jamais desistirá do seu povo. Veja 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 7 e 8. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Veja neste mesmo sentido, 1 Pedro 5. Irmão, por que você fica lendo tantos textos? Por que você está lendo tanto texto hoje? Porque só dá para ter certeza da salvação e da promessa e das verdades do Senhor, tendo os textos bem firmes em nossa cabeça e sabendo e ouvindo o que o Senhor diz na sua palavra. 1 Pedro 5:8, ele começa dizendo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então Pedro começa dizendo que há um adversário que está sempre à espreita, rugindo, procurando alguém para devorar. Ele diz: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então todo aquele que é cristão está sofrendo pelo mundo inteiro ataques em sua mente. O inimigo ataca muitos filhos de Deus também com relação à sua segurança. Ele atacou até o próprio Cristo, dizendo: se és o Filho de Deus. Então uma das obras do adversário é colocar em dúvida se somos ou não filhos de Deus, se somos ou não salvos pela sua graça, se pertencemos a Ele ou não. Mas ele diz no versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É o Senhor mesmo que fará isso. Veja agora Efésios 5, e eu vou caminhando para a conclusão. Efésios 5:25. Não vou falar dos maridos, mas de Cristo aqui. Diz: maridos, amai vossa mulher. Mas o ponto é, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo tem um compromisso, irmãos. Ele amou a igreja e se entregou por ela. Ele a santifica por meio da lavagem de água da palavra. E Ele a apresentará a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele apresentará. E olha no versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. O que Cristo faz com o seu povo é alimentar e cuidar. Este é o Salvador que nós temos. Todo aquele que foi comprado pelo seu sangue será por Ele alimentado e cuidado. Todo aquele. Ele não perderá nenhuma de suas ovelhas. Irmãos, para concluir, nós temos tudo o que precisamos em nosso Salvador. Ele é perfeito. Nós podemos ter toda a paz, gozo e alegria nele. Satanás, ele fica tentando dizer que você não é um filho de Deus, dizer que
você não está salvo, que você não está seguro? Será que você realmente nasceu de novo? E Ele conquista a vantagem quando você não se arrepende dos seus pecados. Quando você não se entrega verdadeiramente ao Senhor, reconhecendo as suas faltas. Porque você já está triste. Porque o Senhor retirou de você a alegria, como Ele tem que fazer. Então agora você está mais suscetível a ouvir o que Satanás fala, dizendo que você não é filho de Deus. Meu conselho é, vá aos pés do Senhor. Vá aos pés do Senhor, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se das coisas que o Espírito Santo diz para você que estão em desacordo. Irmãos, a santidade, viver em acordo com o que o Senhor deseja para nós, é o caminho da felicidade. Nós devemos amar ao Senhor. Veja, Ele não espera que sejamos perfeitos, porque Ele sabe que nós não seremos. Perfeitos no sentido de jamais errar. Perfeitos no sentido de sermos sinceros de coração, Ele espera que sejamos. Que tenhamos sinceridade a reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros. Porque o que Ele faz com a sua igreja? Ele dela cuida e alimenta. Se você tem um filho que fez malcriação, você vai deixar de cuidar dele, de alimentá-lo por causa disso? Ele fez a maior besteira. Você está muito irado com as atitudes. Você vai deixar de alimentar e cuidar dele? Assim Cristo, muito mais do que um pai e uma mãe, jamais deixará uma ovelha sua, que fez coisas erradas, que ofendeu a sua santidade. Ele vai sempre alimentar e cuidar dela. Graças a Deus. Eu não sei se você já viveu alguma experiência de ter cometido coisas que você fala, meu Deus, como eu pude fazer isso? Eu creio que já. E você mesmo estava envergonhado, triste, pensando, nossa, irmãos, vá aos pés do Senhor. Vá aos pés do Senhor. Não deixe Satanás enganar você. Um puritano chamado Richard Sibbes falava que há no Senhor mais graça em perdoar do que nós em quantidade de pecado. Nós não conseguimos pecar tanto a ponto de que a graça não nos perdoa. Seu sangue tem valor. E isso não é dito para que você peque à vontade. Não é dito. É dito para que você não se afaste do Senhor e saiba que você tem um Salvador perfeito. Vá até Ele. Confesse seus erros. Você não vai servi-lo como Paulo, tendo este peso do pecado que impede você de correr. Você não vai servir ao Senhor assim. E todos nós, irmãos, temos que reconhecer que nós não temos servido ao Senhor como deveríamos. E isso não é pela falta de amor do Senhor por nós, nem da falta da graça dele em nossas vidas, nem da falta do Espírito Santo, nem da falta dos dons, nada disso. Isso é porque nós não temos ido. Ele não é um Senhor severo, mas Ele deseja contrição e sinceridade dos nossos corações. Ele vai até o fim por sua igreja. Ele vai até o fim por sua noiva. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Senhor, nós te agradecemos por ser um Salvador perfeito para pecadores como nós. Tu és gracioso. Tu nunca desistes do teu povo. Tu vais atrás da ovelha ferida, perdida e a coloca nos ombros. Obrigado por tudo isso, Senhor. Não deixe o nosso coração insensível a todas essas verdades. Que tudo isso nos leve a um quebrantamento, a uma contrição maior, a um arrependimento pela vida que temos vivido. E maior gratidão brote em nossos corações. Mais amor por Ti, mais desejo de Te servir. Porque nós estamos certos que o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar com exultação, imaculados diante da Tua glória. É nisso que nós cremos, Senhor. Louvado seja o Teu nome.